Estamos de volta com o quadro Timbre do Zero aqui no canal da Boss. E na aula de hoje você vai aprender tudo sobre setup e timbragens para chegar nesse som aqui. Nas aulas anteriores, a gente já abordou muito temas interessantes sobre amplificadores, guitarras, efeitos, timbre com impulso e response, sem impulso e response. Então, se você ainda não assistiu essas aulas, você pode conferir todas elas gratuitamente aqui no canal da Boss. Para facilitar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist com todas essas aulas. Quando a gente fala desse timbre estilo John Mayer, né, a principal característica dele é esse som instalado, né, esse som de single coil, junto com amplificadores Fender. Mas no mundo de hoje em dia, tá cada vez mais difícil a gente ter nosso próprio amplificador em casa. Além de ser muito mais caro, às vezes acaba não sendo muito viável. E hoje em dia, com tanta tecnologia, a gente consegue tirar esse baita som em linha também, seja com ou sem impulso e response, né? Nos vídeos anteriores eu já te mostrei que é possível ter um baita timbre em linha sem T e R, né? E no caso desse timbre, a principal característica desse som acaba sendo essa combinação de uma guitarra single coil e usar essas simulações desses clean mais cristalino. Então, sem dúvida, um baita investimento para esse setup seria usar pedaleiras ou pedais que trouxessem melhores simulações de amplificadores. E a gente consegue isso, por exemplo, usando uma GT1. Eu tenho simulação aqui de Natural Clean, eu tenho simulação de Fender, tenho todas essas simulações desses amplificadores e outros que são muito características desse timbre. Eu posso estar usando também uma pedaleira M90, que é a que eu estou usando aqui hoje para esse vídeo, mas eu também consigo montar esse timbre usando pedais analógicos. Por exemplo, usando um pedal de simulador de amplificador e depois somando com outros pedais, como delay, um pedal de overdrive, um pedal de reverb também. O procedimento, galera, para montar esses timbres são o mesmo, não importa qual setup que a gente está usando aqui, a gente vai seguir aquela mesma ordem que eu já ensinei para vocês nos vídeos anteriores, né? Da escolha do amplificador, da equalização, da soma desses efeitos. Acaba sendo esse mesmo processo tanto na GT1, quanto no IR200, quanto na M90 ou quanto na pedaleira que está aí na sua casa. Ju, eu preciso de uma Fender pra chegar nesse som? Não, galera, você não precisa de uma Fender. O que vai ajudar muito é se você tiver pelo menos uma guitarra com single coil. No caso, essa guitarra aqui, ó, 3 captadores single coils. Vai ser muito mais fácil pra você chegar nesse som instalado do que se você tiver uma guitarra tipo uma Les Paul ou uma guitarra com humbucker, porque tem características sonoras diferentes, né? Já mostrei pra vocês nas aulas aqui de percepção de timbres. Não é que não vai ficar legal com uma Les Paul, vai soar legal, mas vai ter um som totalmente diferente. E se você tá buscando esse instalado mesmo do John Mayer, é o clássico de single coil. Uma dica importante, galera, independente de qual setup que você esteja usando, o primeiro momento quando você vai montar um timbre é desligar tudo que está sendo ligado ali. Muitas vezes eu era aquele tipo de pessoa que sempre usava um compressor, mesmo sem saber para que servia aquele efeito, e deixava ali porque eu não estava entendendo muito bem o que ele estava fazendo, só que às vezes esse mesmo efeito era o que me sabotava na hora de um show, né? Tipo, num show mais clássico de acontecer é você ligar a sua pedaleira e você perceber que o amplificador está com som saturado no seu timbre clean. E muitas vezes isso acontece por conta do compressor que tá ligado, que você ligou lá porque você nem sabia mexer e deixou, e ele acaba comprimindo e saturando esse som. Então, nesse primeiro momento, eu acho muito interessante você desligar tudo para começar a mexer passo a passo. Primeiro a escolha de um simulador, depois de um reverb, para você reconhecer essa diferença do timbre, né, que você tá adicionando. E se você não tá vendo a diferença, é melhor você não usar do que deixar ligado só por ligar. Para ficar mais fácil a visualização dos parâmetros, eu liguei a minha pedaleira M90 no computador e abri aqui o nosso Boston Studio para vocês verem todos os efeitos aqui de uma forma digital. E vamos começar agora com a nossa base. Primeira coisa que eu comecei aqui na escolha de montar esse timbre é na escolha de um amplificador. E na pedaleira a gente tem várias simulações aqui de clean, né? Desse som mais limpo, que seriam o Natural Clean. A gente poderia usar Jazz Chorus, a gente poderia usar Fender, né? Twin aqui. Esses são os sons mais cristalinos. E a melhor forma de você escolher esse amplificador é buscando a sua referência. Cara, John Mayer gosta muito de Fender. Cara, provavelmente o Clean Twin vai já funcionar, ou um Fender Deluxe, que tem aqui também, né, quando a gente vem na aba Selectable, tem o Deluxe. A gente pode brincar, às vezes, também até com Jazz Chorus ou com Natural Clean. Tudo isso vai variar muito da coisa de gosto pessoal e também da combinação com a sua guitarra. Vamos dar uma ouvidinha, ó, tô usando uma simulação de um Fender Twin. Agora com Natural Clean, ó.
Ficou mais anasalado, né? Fica o som mais... menos tratado, assim, na guitarra comparado com o Fender Twin, né? Enfim, são dois amplificadores que vão funcionar muito. Eu quase sempre, galera, uso o Clean Twin. Gosto muito de simulador de Fender. Mas dessa vez, nessa música, eu achei que precisava desse som da guitarra um pouquinho menos tratado, vamos dizer assim. Esse som mais em linha, assim. Acabou combinando melhor. Então eu acabei usando esse Natural Clean, mas as duas formas podem funcionar. E isso você vai perceber até com a combinação da sua guitarra. E a equalização é algo que não precisa copiar os parâmetros aqui, porque vai variar de acordo com a guitarra que você está usando, até mesmo a pedaleira, né? A simulação que você escolheu. Mas praticamente eu cortei um pouco mais os graves para não embolar nessas cordas mais graves, né? E ressaltei mais os médios, que era o que eu tava sentindo falta da minha guitarra para chegar nesse timbre. Eu cortei um pouquinho aqui os agudos, mas, novamente, se você às vezes for usar um Clean Twin, pode ser que você precise cortar um pouquinho mais esse agudo, porque essa simulação tem já um som naturalmente mais estridente, né, que o natural. Eu achei muito brilhoso, pelo menos não era isso que eu tava buscando ali na minha simulação. Então, com o natural já funcionou bem legal dessa forma. Bom, agora na escolha do reverb, ele vai ajudar bastante a gente criar um som mais real. Principalmente a gente tá ligando em linha, não tem uma sala, né? Não tá simulando nada, tá um som muito seco, ó. E o reverb, ele cria essa profundidade. E para esse som ficar mais real, né, de parecer, ainda mais que eu tô usando de fato um amplificador, eu coloquei um reverb spring, que é aquele reverb de mola, que simula os reverbs antigos dos próprios amplificadores. E já somando com a minha simulação, ele já traz um som muito mais real, né, muito mais agradável. E na minha pedaleira aqui, nesse caso da M90, eu nem tenho tanta configuração, pelo menos nessa aba de reverb aqui, mas também tomando cuidado para ele não embolar. Funcionaria também com reverb hall, com reverb room, né? Mas eu gostei bastante desse spring, achei que funcionou muito legal e trouxe essa característica de um amplificador usando um reverb de mola, algo mais natural ainda. E para somar com esse timbre clean, eu escolhi um compressor aqui da nossa pedaleira, o compressor da Boss, para nivelar um pouco mais esse timbre e também trazer um pouco mais de corpo para esse som. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para vocês. Se vocês querem continuar estudando comigo, eu queria te apresentar o meu curso de timbres. Eu tenho um curso onde eu te ensino do zero como tirar o melhor som do seu setup, independente de qual ele for, seja setup de pedaleiras ou combinações de setup híbrido. E a vantagem desse curso é que você terá mais de 140 aulas com acesso vitalício e todo o suporte para tirar suas dúvidas diretamente comigo. Então, se você estiver interessado em dar um passo a mais e continuar estudando comigo, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, ou você pode apontar o celular para algum desse QR Code aqui. Beleza? Bom, agora vamos voltar para a nossa aula. Modulação. Cara, para essa modulação eu simplesmente adicionei um rotary. Quem pensou que era um chorus quando ouviu aquele riffzinho no primeiro momento? É bem parecido, né? Mas o rotary, ele traz um pouco mais de profundidade. Eu tô explorando um pouco mais esse efeito e eu gostei bastante do resultado que trouxe para aquela base. Eu confesso que eu não sei se o John Mayer usou de fato um rotary ou um chorus. É uma sonoridade muito parecida, mas eu acho que com essa ideia, né, de trazer alguma coisa mais retrô, pode ser que ele possa ter usado e eu gostei muito da maneira que eu montei. Achei que fez muito sentido para esse riffzinho nesse momento da música. E você também acaba controlando o rotary igual você controla a maioria das modulações, né? Escolhendo o rate, o depth e o level. O rate acaba sendo aquela velocidade da modulação, o depth é como se fosse a sua intensidade, né? Fica mais nítido. E o level, o effect level, é o nosso volume desse efeito, dessa presença. E outra coisa, para dar mais profundidade ainda, eu aumentei quase em dobro a intensidade do meu delay. Eu novamente usei o spring, mas deixei ele quase aqui no máximo para trazer ainda mais essa imersão. É um momento mais espacial, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado com isso para ver se não tá realmente deixando a nossa guitarra muito longe. Se eu fosse tocar dentro de uma igreja e usasse esse reverb aqui, ia embolar tudo. Mas essa gravação em linha que eu fiz aqui somou bem legal e funcionou bastante. E no solo, quem rouba a cena é esse efeito que parece um filtro, né?
Bom, a ideia desse efeito é simular esse som que parece quase um alto A, e tem como você montar isso de diferentes formas, né? O John Mayer usa um pedalzinho próprio pra isso, você poderia de fato estar usando um alto A, mas eu gosto muito desse deflatter. Você já usou isso na sua pedaleira? Você já viu esse efeito? Enfim, dá pra chegar nesse efeito de outras formas, como eu falei, mas eu gosto muito de usar por ele, acho que fica mais fácil, eu quase coloco tudo no máximo aqui praticamente. Esse timbre fica muito legal, principalmente quando você toca com a mão, você acaba tendo um controle muito massa das notas, né? E claro, a sensibilidade vai respondendo aqui de acordo com como você toca. Se eu tocar de uma maneira mais suave, ele responde de formas diferentes. E aí, para somar, né, junto com a simulação de amplificador, eu usei um Blues Drive, uma simulação desse pedalzinho da Boss, de um leve ganho, para que ele trouxesse um leve drive aqui, né? Desligando. Ele traz uma crocância ali pro nosso som, né? Uma leve saturação que vai funcionar bastante, principalmente quando a gente for fazer um bend, né? Ele ajuda a prolongar um pouco mais essas notas, fica menos limpo o nosso som junto com ele. E também algo que ajuda bastante é esse delay. Reparar que esse delay ele tá muito alto, mas ele combina com esse solo porque ele é um solo mais melódico, né, mais desenhado, com poucas notas. Então, dessa forma, esse delay não embola. Mas para configurá-lo, eu usei uma figura rítmica, né? Usei o delay tempo, usando um BPM tap. O que acontece? É que você acaba configurando se você quer que ele atua como uma semicolcheia pontuada ou como uma semínima, e depois o feedback e o level você controla da mesma forma das configurações mais tradicional, né? Feedback é a quantidade de repetições, o effect level é o nosso volume desse delay, e dessa forma eu piso no tempo da música aqui com o meu BPM tap, e ele reconhece que vai ser uma semínima baseado nesse BPM que eu estou tocando. E dessa forma, o delay nessa repetição acaba virando um reforço pro meu solo, às vezes, dependendo do espaço que fica, rola como se fosse uma pergunta e resposta, e fica muito massa o som, ajuda a prolongar as notas e traz também mais profundidade pro nosso timbre. Olha o joguinho em resposta, né? E no nosso delay eu procurei trazer mais profundidade ainda, dar um efeito maior, mais espacial, e mudei. Ao invés de estar usando o Spring, eu estou usando o Reverb Hall, né, que simula esses ambientes maiores. Se eu tirasse ele, meu timbre ia ficar totalmente sem graça, ó. Não totalmente sem graça, mas ele ia ficar muito seco, né? Agora com o reverb. Bem melhor, né? E já que eu tô usando esse efeito de filtro, né, eu precisei mudar um pouco a equalização do nosso amplificador. Ele acaba embolando os graves, então para evitar isso eu acabei cortando mais esses graves e ressaltando mais os agudos, porque esse efeito ele mexe nessa equalização, né, ele traz esse filtro. E se eu tirasse esse efeito, essa guitarra ficaria até, vamos dizer, um pouco mais estridente, né? Sem corpo, né? Mas com ele... funciona legal. E aí, curtiu essa aula? Lembrando que as aulas anteriores, galera, são de extrema importância, porque eu tô te ensinando do zero como transformar os seus timbres com o setup que você tem aí na sua casa. Se você ainda não assistiu, dá tempo e você pode ver totalmente gratuito aqui no canal da Boss. Para facilitar, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição desse vídeo para você conferir esses materiais depois. Deixa o seu like aqui, maratona os conteúdos anteriores e lembrando que nosso quadro está de volta, então já se inscreva no canal da Boss para não perder as próximas novidades. Até a próxima!